Amém. Bom, meus irmãos, agora chegou o momento de abrir a Escritura, mas antes de a gente ler a mensagem, só trazer para vocês, nós temos um questionário onde fazemos uma avaliação para ver a compreensão espiritual dos irmãos que se candidatam a batizar. Ou seja, a gente não quer batizar as pessoas por empolgação, porque simplesmente acha que ela quer batizar. Tem um questionário, e eu vou falar um pouco sobre isso antes, né? Se alguém quiser depois conversar comigo, às vezes não precisa usar esse questionário quando a gente for fazer um batismo, pode ser antes. É uma forma de avaliar, meu irmão, a sua compreensão. Será que você está entendendo mesmo as coisas? Será que você entendeu o que é graça? Será que você entendeu a mudança que aconteceu na sua vida? Então, eu vou colocar alguns pontos rápidos aqui. Eu acho que isso aqui é importante para a igreja, tá? Entenda, nós temos um questionário. Para que esse questionário? É para a gente, como é que fala? Fazer uma avaliação da pessoa? Não. Esse questionário é para ajudar a pessoa a entender se o que ela está fazendo, ela sabe o que está fazendo. Se ela está entendendo o que está fazendo. Qual é o impacto que tem na vida dela. Entendeu? Então, esse questionário, ele tem 4 pilares, né? Vou falar aqui rapidamente para vocês. O primeiro, alguns questionamentos sobre a salvação, a base da salvação, né? E o seu batismo, ou seja, por que você está se batizando? Qual que é a ideia disso, irmão? Né? É garantir que o nosso irmão confie unicamente no sacrifício de Cristo. A gente quer entender se esse irmão confiou, se ele entende o que ele está fazendo, e não em seu próprio mérito. Nesse questionário, os pontos-chave são ver se a pessoa entende que Jesus é o seu único Salvador, que pagou seus pecados, e que a salvação ela é alcançada através de você crer e confessar em Jesus como seu Salvador. O candidato deve ter, irmão, a plena certeza de sua salvação hoje, e não que ele vai alcançar uma possibilidade de ser salvo no futuro, tá? O segundo ponto, que vai ter algumas perguntas, é sobre o reconhecimento do pecado e o arrependimento, né? A pessoa tem que entender que ela é pecadora, e ela tem que entender qual é a situação dela agora diante de Deus. Sem essa compreensão, irmão, batismo não faz sentido para você. Você precisa saber que ou seja, a gente precisa ver qual a nossa situação agora diante de Deus, para que então você possa olhar para Jesus e entender, preciso dele. Eu preciso dele. Aí vai fazer sentido a santidade dele, né? Porque ele é santo, porque ele não pecou, porque ele teve que morrer, né? Então tem isso, tá? Então a ideia desse segundo ponto é que a pessoa entenda o pecado e a necessidade do seu arrependimento, tá? Isso aqui é para avaliar a consciência dos nossos irmãos. O candidato, irmão, ele deve entender e reconhecer que o seu estado antes de Cristo é um estado de pecado, e portanto você está separado de Deus. Você é inimigo de Deus. Essa inimizade vem desde do Éden, tá? A gente herdou isso, tá? Então, aqui vai ter algumas perguntas para a gente entender o verdadeiro, se você realmente entendeu, né, o que é o verdadeiro arrependimento e a compreensão, né, de arrependimento e recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso vai te fazer entender que você não se salva. Irmãos, isso é profundamente necessário por conta do lugar onde a gente veio. Não adianta a pessoa sair de lá e carregando dentro dela todo aquele ensino errôneo. Não adianta. Então, tudo isso, gente, vocês podem ver que o trabalho é sério aqui. Eu tenho um trabalho no YouTube, a gente prega a palavra aqui, a gente tem um culto, e a gente não está aqui para tomar o seu tempo. A gente está aqui para te ajudar a entender o que é graça e o que é evangelho. Se não tivesse essa preocupação, irmão, nós não teríamos esse questionário.
a gente não ia estar se preocupando se você entendeu ou não. Então a gente não quer batizar pessoas só por batizar, né? E esse questionário, volto a falar, isso pode ser usado. Você pode me procurar e falar: Josafá, eu quero passar por esse seu questionário, porque afinal de contas estou curioso, eu quero saber se eu estou entendendo. Entendeu, irmão? É para te ajudar, é para te mostrar qual é a sua compreensão de evangelho. E aí tem o ponto 3, que fala sobre o senhorio de Jesus sobre nós e o nosso compromisso a partir de agora com ele, né? Ou seja, irmão, quando você batiza, entende uma coisa: você se torna agora, Jesus se torna seu Senhor, e você tem um compromisso de obedecer as suas orientações, ok? E por último, a pessoa entender o simbolismo do batismo, tá? Então é um questionário muito importante, é muito bom, tá? Esse questionário ele tá para dar uma força, para dar um auxílio para a pessoa falar: não, eu estou pronto para batizar. E graças a Deus, os nossos irmãos aqui, antes de batizar, do batismo que foi feito o último, foi feito até aqui em grupo, bastante gente. Graças a Deus eu fiquei super feliz, porque todos responderam de acordo com o evangelho. Ou seja, estava notório, eles sabem o que estavam fazendo, eles sabem o que era o batismo, ou seja, eles sim se batizaram agora, consciente do que estavam fazendo. E isso é muito importante, é compromisso com a verdade, ok? Peço desculpa por estar, às vezes, tomando um pouco do tempo, mas às vezes é necessário falar sobre isso de quando em quando, tá? 2 vezes no ano, falar sobre isso. Bom, irmãos, dito isso, vamos agora para a leitura da palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração e eu trouxe aqui para os irmãos. Salmos 22. Nós vamos ler Salmos 22. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz: o Messias sofre, mas triunfa. Tá? Isso aqui é um salmo de Davi, que foi feito para o cantor, né? O músico mor, né? Sobre Al-Gelet Hashahar. Acho que é isso que se lê. Bom, vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o Santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartiram em si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens.
Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele dominará as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a tua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Meus irmãos, essa passagem, esse salmo, é uma profecia que foi feita. É uma profecia terrível. Essa profecia, a gente tem que lembrar de Abraão. Abraão, também no capítulo 22, só que agora de Gênesis. Aqui nós estamos no capítulo 22 de Salmos. Mas lá no capítulo 22 de Gênesis, há 4.000 anos atrás, Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. Olha que bonito. Aparentemente, parece que ele está falando daquela situação. E sim, naquela situação também. Mas Deus, ele vai preparar o cordeiro. E por que ele estava falando de algo maior? Porque ali foi falado naquele monte, Abraão, por tua causa e da sua semente, sairá um que abençoará todas as nações. Isso foi há 4.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, Davi profetiza isso que nós acabamos de ler. Há aproximadamente 3.000 anos atrás, Davi faz esses salmos. E há 2.000 anos atrás, o cordeiro é sacrificado. O cordeiro vem, assim como dele foi falado. E ele veio para fazer a vontade do Senhor. Este salmo que nós vamos pregar hoje, irmão, é o próprio Cristo, que ele mesmo pregou coisas que está aqui, que nós já vamos entrar nesse ponto. Ele mesmo pregou o que foi profetizado. Então, só para nós entendermos, na antepenúltima pregação que fizemos aqui, nós falamos da libertação dos dogmas religiosos, de Deus nos libertar de uma seita, lendo Gálatas. E na penúltima pregação nós vimos a liberdade de Cristo. Cristo nos libertou, nos colocando em liberdade também em Gálatas. Na última pregação foi pregado Gênesis capítulo 22, o cordeiro que Deus proveria. E hoje nós estamos lendo uma profecia, Salmos 22, nós vemos nestes salmos aqui a profecia e a voz do Filho de Deus no momento da entrega. Este salmo, irmão, é como se fosse um raio-x da alma e do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na hora da sua morte, pendurado naquela cruz. E nós vamos em pontos aqui para nós entendermos. Aqui também vai revelar o seu sofrimento, o que aconteceu com ele ali. Portanto, irmão, se o sacrifício de Isaac, em 22 de Gênesis,
foi uma sombra do que viria depois. Hoje nós estamos contemplando a realidade daquela sombra, que ela já não é mais a sombra projetada, ela é a própria realidade, né, concreta e realizada. Hoje nós estamos 2000 anos depois, com o fato consumado. Então nós vamos entender aqui, primeiro versículo aqui está falando o seguinte, vamos no primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui nesse primeiro verso, essas são exatamente as palavras de Jesus Cristo no Calvário. Mateus capítulo 27, versículo 46, ele fala: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Estava ali, diante dos olhos dos judeus, tudo se cumprindo, ponto a ponto, fala a fala. Mesmo assim, eles não enxergaram. E nós devemos levantar as mãos aos céus e dar graças por isso. Porque lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 9 em diante, está falando que Deus ia colocar um véu sobre os olhos deles, iam tampar os ouvidos deles, para que eles não enxergassem com os olhos, não ouvissem com os ouvidos, não descessem ao seu coração e não fossem sarados. E por que ele falou isso? Porque se os judeus o recebem e creem, ele não viria aos gentios. Vir aos gentios é uma penalização aos judeus. O Senhor abriu a porta para todos nós, tudo, irmão. Isso aqui aponta para quê? Que nada foi ao acaso, tudo foi planejado e projetado por Deus. Por isso, só Ele pode levar o nome de obra de Deus. Obra significa um plano arquitetado, planejado e executado. Por quem? Por Deus. Só Ele podia fazer. Por isso que leva o nome obra de Deus. O salmista Salomão, eu não me lembro qual é o Provérbios, ele fala: quem poderá esquadrinhar a obra de Deus? Ele faz uma pergunta retórica que significa não carece resposta, porque a resposta é ninguém. Ninguém pode esquadrinhar a obra de Deus. Aqui, e é nesse versículo que está a palavra-chave do tema dessa pregação. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim o auxílio, do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Irmão, Jesus foi desamparado por um momento, e nós já vamos explicar isso, para que nós nunca fôssemos esquecidos. Deus deixa o Filho por um instante para nos recolher para a eternidade. Jesus é a porta que se abriu para nos recolher para dentro de casa. Deus nos chama para dentro com segurança. E aqui no versículo 3, ele diz o seguinte: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus é santo. E não podia olhar para o pecado que Jesus carregava. Por isso, aqui, irmão, existe algo que nem os teólogos hoje conseguem explicar isso. Como Jesus sendo Deus, e as duas naturezas, humana e a divina, ela é fundida numa só. A teologia chama até de união hipostática. Não podem se separar, mas nós não conseguimos explicar. Mas isso aconteceu aqui. Não que Deus, ele deixou de ser Deus, por isso que não dá para a gente explicar muita coisa. Mas quando Jesus está no Getsemane, por que ele se agonia? Por que Jesus se agoniou daquela forma? Era medo da morte? Não pode ter medo da morte
senão ele seria um hipócrita. Ele ensinou os discípulos a não ter medo da morte. Ele falou: não temas o que o homem possa te fazer. Vocês lembram disso? Não temam, porque o homem pode tirar sua vida, mas não pode fazer nada com a sua alma. Temam a Deus, que pode tirar sua vida e também lançar a sua alma no inferno. Então, quando nós lemos lá, aí a cabeça buga, falando: então por que Jesus não está com medo de morrer? Não é o medo da cruz, não é o medo daqueles homens que odiavam ele. Ele não estava com medo de ficar diante daqueles homens maus. Mas por que então Jesus estava agoniando e fez o mesmo pedido por 3 vezes? E por 3 vezes Deus não quis dizer não e preferiu ficar em silêncio. Era porque Jesus ia experimentar uma coisa que ele nunca tinha experimentado antes: separação do Pai. Ele falou: desde a eternidade somos um. Jesus falou isso. Ele nunca, irmão, do mesmo jeito que nós sofremos para nos apartar do pecado, a gente não sofre? A gente jejua, a gente ora e a gente clama a Deus para nos afastar do pecado. A natureza de Jesus é invertida da nossa. Ele chorou, ele ficou amargurado. Irmão, por quê? Porque ele ia se afastar da santidade de Deus. De Deus. Ele sendo Deus ao mesmo tempo. Não dá para a gente entender isso. Então, quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparasse? Ele expressou, irmão, a agonia real da sua natureza humana. Jesus, dentro da sua natureza humana, assumindo o pecado de toda a humanidade e permitindo que ele se colocou para isso. Ele permitiu uma separação temporária da comunhão com Deus, sem romper a sua natureza. Sabe qual foi a dor dele ali naquele momento? Foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Provavelmente é a primeira vez que Deus não responde. Por quê, irmão? Tudo isso está sendo falado com base na Bíblia. O que foi que Jesus falou com Deus quando ele vai pedir para Lázaro sair da sepultura? Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Deus sempre o respondeu. Mas o silêncio do Pai foi o preço da nossa adoção. Algo muito difícil que Jesus teve que passar, que Jesus teve que enfrentar para que hoje nós pudéssemos chamar Deus de Pai. O salmista, aqui no versículo 6 e 7, irmão, olha só que interessante. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. O que essa passagem está querendo dizer? Jesus não, ele não é um verme, irmão. Jesus não é. É o modo do salmista dizer que Jesus estava de tal forma rejeitado por todas as pessoas, que as pessoas olhavam para ele como se fosse um verme. Todos os rejeitaram. As pessoas escolheram um bandido para ser livre em troca da crucificação de Jesus. Então, quando o salmista está falando aqui, sou verme e não homem, o salmista expressa um sentimento de total insignificância, que é o que Jesus estava sentindo naquele momento. Entenda, irmão? O único santo que pisou nessa terra, o único que não merecia nada, foi desprezado a tal ponto que foi considerado o mesmo valor de um verme. Uma criatura
frágil, que não vale absolutamente nada. Ele estava ali sem nenhum sistema de defesa, sem nenhuma voz em favor dele. Não teve uma pessoa que conseguiu ficar ao lado dele para lhe dar força. Sozinho e abandonado, ele teve que enfrentar toda essa situação para abrir a porta dos céus para nós. Uma porta fechada que jamais poderia ser aberta por mais ninguém, a não ser pelo Santo Filho de Deus. O sangue de Jesus é a mão na porta do céu, abrindo para uma grande multidão. Isso aqui também nos mostra, irmão, que, presta atenção, irmão, essa é uma profecia. Ela se cumpriu? Sim, ela se cumpriu. Pois é, existem várias outras ainda que vão se cumprir. E uma delas é que o Cordeiro vai voltar. Vai voltar. E não vai voltar mais como um verme, nem como um cara de homem sofrido, nem com aparência de homem pobre. Ele vai voltar montado em um cavalo branco. Sabe o que isso significa? Quem que montava no cavalo branco era um rei. Sinal de poder e de autoridade. Ele vem nos buscar e julgar a terra, irmão. Ele vem não como um homem humilde, pequenininho e simples. Ele vem como um guerreiro, um rei que vem na frente do seu exército. Buscar e cumprir com a sua palavra. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu volto. E ele vem, meu irmão. Aqui no versículo 8. Confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Aqui, irmãos, os inimigos, eles disseram exatamente isso lá na cruz. Lembra deles? Os dois bandidos? Oh, salva-te a ti mesmo e a nós. Para você ver, porque alguém pode falar: ah, mas Jesus falou, porque conhecia o Salmo. Por isso ele profetizou lá na cruz, ele falou: Jesus tem controle sobre a boca de outra pessoa. Ele tinha esse controle, porque é um terceiro. Aonde está se cumprindo aqui? Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. O bandido que rejeitou Jesus, ele fala: se você fosse mesmo filho de Deus, você se salvaria e nos salvaria também. Você não confiou em Deus? Então que o livre, e livra-nos também. Tudo se cumprindo diante dos olhos daqueles homens, diante dos judeus, e até o dia de hoje. Eles têm escritura, eles leem e não creem, porque segundo as profecias que está registrada no livro de Romanos 2, aliás, capítulo 9, 10, 11, sobre o futuro de Israel, lá está dizendo que Deus está mantendo ainda o véu nos olhos daqueles homens, até que toda a plenitude dos gentios haja entrado. Deus ainda continua trabalhando e operando em nosso favor. E aqui está no versículo 14, irmão, que é um dos mais emblemáticos que eu acho. 14, 15, 16 e 17. Eu tô lendo assim espaçadamente, porque são muitos versos, né? Não dá para explanar um por um. Com água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Aqui quando fala, irmão, derramou-me como água. Tem duas situações aqui que a gente pode dizer. Tanto o que Jesus aconteceu com ele no Getsemane, quando ele soa como sangue.
e também na própria cruz. Quando furam do lado dele, o que desce ali, irmão? Água e sangue. Exatamente como ele descreve aqui o salmista. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Os furos ao lado que jorravam água e sangue, irmão. E todos aqueles ossos desconjuntaram significa o peso do corpo de Jesus na cruz, pendurado por 2 cravos. Se imagina o peso do corpo e de todos os ossos. E quando aqui fala, a minha língua se apegou ao meu paladar, nós não vemos isso também na morte, a sede de Jesus. Quando ele fala, tenho sede, a língua se me pegou ao paladar. E aqui então não precisa nem de explicação. Transpassaram-me os pés e as mãos. Só que aqui tem um outro fato interessante, irmão. O que eles dizem aqui? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercaram, transpassaram-me os pés e as mãos, ou seja, meu pé e minha mão estão presos. Presta atenção. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Como que eu posso contar todos os ossos do seu corpo, irmão? Detalhe, está falando, eles me veem e me contemplam. Sabe o que isso significa? Jesus foi morto nu na cruz. Que é uma situação mais humilhante do que essa, ainda mais naquela época, aonde os vestidos iam até os pés. Tudo isso para humilhá-lo ao máximo e espantar de próximo dele. Imagina o santo de Deus morto, com as mãos presas e os pés sem poder esconder a sua própria nudez. A mãe dele ali embaixo, talvez com vergonha de olhar para cima. Tudo isso para impedir que as pessoas olhassem para o Cordeiro de Deus. O diabo fez isso propositadamente para impedir que as pessoas olhassem. Como eles deveriam olhar para aquela serpente no deserto. Tudo isso propositadamente planejado. Mas ele não sabia que tudo isso já estava escrito, já estava profetizado. Porque na parte seguinte, irmão, quando fala, o versículo 18 explica o 17. No versículo 17 fala, eles podem ver os meus ossos, eles me veem e eles me contemplam. Por quê? Eles veem e contemplam. No versículo 18 explica, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha roupa. Eles estavam com as roupas de Jesus na mão. Não tinha mais nada com ele. A única coisa que sobrou nele foi a sua vida, que também estava sendo tirada. Tudo isso é o amor de Deus por nós, irmão. Deus olhando o filho dele sem pedir, sabendo que ele tem poder. Sabe por que Deus não impediu, irmão? Sabe por que o filho dele foi para a cruz, sabendo que tudo isso estava profetizado e que ia cumprir com o seu filho? Sabe por que ele não impediu? Porque ele nos amou muito, mais do que a vida do próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João 3,16. Isso a teologia chama de a paixão de Cristo. É o momento ápice do seu sofrimento. Tudo isso para nos trazer o perdão. Pois então, irmãos, no versículo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui existe um pulo de situação. Existe um pulo. O salmista ele não ligou o que aconteceu. Porque você vê o sofrimento de Jesus até o versículo 21.
onde fala: salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagem. No versículo 21 para o 22, você percebe que existe um vácuo. Nós hoje entendemos o que aconteceu. É o silêncio, é o momento da morte, é o momento dos 3 dias, é o momento da ressurreição. Porque no versículo 22 em diante, o salmista parece que está com outro espírito. Ele está com o espírito de alegria. Ele louva. Ele fala: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Exatamente assim, quando Jesus Cristo aparece para Maria, feliz. Rabone, calma Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Agora corre, vai depressa contar, né, aos discípulos e a todos, né, que eu estou vivo. Jesus feliz. Então, por isso aqui, irmão, mostra que o salmo não termina em morte, mas ele se transforma em um louvor. É a morte tragada na vitória. Como o apóstolo Paulo fala isso mais para frente em Coríntios. Jesus sabia que a sua morte traria vida para todas as nações. Lembra quando nós lemos Gênesis 22? Aqui está falando que todas as nações seriam abençoadas. E aonde está escrito isso? Gênesis capítulo 22, versículo 18, está falando o seguinte: o anjo brada do céu e fala a Abraão: em tua descendência. Quem é a descendência dele, irmão? Cristo. Em tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui está se cumprindo, mais precisamente, no versículo 27. Olha só: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Se cumpriu. Demorou muitos anos, milhares de anos, mas se cumpriu, porque Deus vela por sua promessa. Deus vela por sua promessa. E para nós terminarmos, irmãos, versículo 31. Chegarão e anunciarão a tua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O salmo termina com ele o fez, que no hebraico é o equivalente a está consumado. Ele fez. Foi ele. A salvação não foi você. Não sou eu que me salvo. Ele fez. Ele nos salvou. Ele pagou até o último centil. Ele pagou tudo. E hoje o que sobrou para nós? Cair de joelhos diante dessa cruz, dando graças por esse amor que Deus manifestou através do seu Filho. Louvores e graça. Por isso que o salmista fala: a minha parte nisso tudo, qual é? Louvar e dar graças. Imagina, irmão, um compositor está escrevendo uma música e ele escreve uma música fantástica, mas chega no finalzinho, ele não termina. Falta ali então algumas notas. E você quer tocar, mas sabe quando você toca e não dá, porque a música não termina. Exatamente isso, o que toda aquela geração sentiu. Quando liam o Salmo 22 e muitas outras passagens bíblicas, como aquela de Isaías, estava incompleto. Jesus, quando vem, cumpre-se todas as profecias e a canção é completa. Hoje nós estamos louvando porque tudo se cumpriu, irmão. Tudo a respeito dele, tudo que foi profetizado na primeira vinda, na vinda dele se cumpriu. Deus cumpriu com a sua promessa.
O que nós estamos aguardando agora é a segunda vinda, é o retorno de Jesus. E Ele vai nos buscar. Que você custou o sangue santo do Filho de Deus, irmão. Por isso, você pode falar com garantias e com certeza, não em sua força, porque na nossa força a gente não passa um segundo em pé, mas a gente tem a garantia de Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos salvou, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está falando isso confiando em Cristo, não em nós. Ele fala, Jesus me salvou, não há mais nada que me separe dele. Não existe nem a profundidade, nem o medo, nem o porvir, nem a morte. Absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmão. Abraça isso, creia nisso e dá um chute em todas as suas dúvidas e preocupações. Confia unicamente em Deus e vamos levar uma vida de arrependimento dos nossos pecados, porque Deus jamais rejeitará o coração arrependido. Então, irmão, essa passagem bíblica, o Salmo 22 é um salmo muito bonito, eu gosto muito desse salmo, porque simplesmente ele retrata exatamente como pode, há praticamente 1000 anos antes, retratando com tanta riqueza de detalhe tudo aquilo que iria acontecer e aconteceu. Portanto, essa história que faltava é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no alto do Gólgota, aquele monte da caveira, não era mais o Monte Horebe, acho que é Horebe, Moriá, aonde Abraão levou o seu filho. Jesus subiu no monte do Gólgota. Até aquele monte, ele é um monte feio, ele não tem um nome, é o Monte da Caveira, é um lugar de execução. Mas foi ali, naquele monte, que Jesus abriu a sua boca e disse, Deus meu. E ele começou a tocar as notas que já estavam prescritas pelo profeta Davi. Esse abandono foi para que nós pudéssemos entrar pela porta. Deus fez tudo isso pelo seu próprio poder, irmão, através de sua própria sabedoria, para que hoje só restasse para a gente duas coisas: espalhar essa história para todos aqueles que passarem pela nossa vida e render graças ao nosso Deus. Essa é a nossa missão. Você não tem parte alguma na salvação. Não existe mais nada para fazer. Tetelestai significa está pago. A dívida está paga. E ninguém pode que entre no meio dessa demanda, porque foi completamente paga. Não sobrou absolutamente nada para você e nem para mim fazer. Então, quando Jesus Cristo quando ele dá o seu último suspiro, ali é a nota final dessa melodia da salvação. O que foi prometido se cumpriu. E hoje, depois de 2000 anos que Jesus subiu no Monte da Caveira, este salmo, sabe lá quantas vezes já foi pregado, está sendo pregado hoje, novamente. O Salmos 22 prova que a cruz não foi um acidente. É uma prova. Esse salmo mostra, não foi um acidente, foi um plano. O que Abraão viu lá há 4000 anos atrás, Davi escreveu isso. Depois de muitos anos. E depois de muitos anos na frente, se cumpre tudo na vida do filho do carpinteiro, que todo mundo achou que não era ninguém.
porque nasceu ali no bairro, atrás lá da casa do fulano de tal. Mas ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos ali João Batista, imagina a alegria. A humanidade esperou por milhares de anos por esse dia. João para o seu discurso forte, pesado, e olha para aquele homem caminhando e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era como se João estivesse dizendo: eis aí o Cordeiro que Deus proveu para si. É o Cordeiro. O profeta Abraão profetizou: eis aí o Cordeiro do Senhor proverá para nossa salvação. Jesus sofreu, irmão, e por um momento ele foi abandonado para nos dar a presença que você está sentindo agora. Essa coisa gostosa só foi possível porque alguém morreu no seu lugar. Alguém sofreu o que não precisava sofrer, para que nós hoje tivéssemos essa chance, essa oportunidade de cair de joelhos e ter certeza que está salvo. Eu estou salvo porque alguém me salvou. E esse alguém chama-se Jesus Cristo Nazareno, o judeu que nasceu lá do outro lado do mundo e há 1000 anos atrás subiu no Monte da Caveira carregando a sua sentença, que era uma cruz nas suas costas. Portanto, irmão, dê graças a Deus, louve a Deus, a sua salvação está feita, está pronta, não precisa fazer mais nada. Creia que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Siga por esse caminho. O Salmo 23 fala: busque a paz, e quando encontrá-la, siga. É Jesus. Siga. E esse caminho vai te levar para a glória de Deus. Essa é a mensagem da palavra de hoje, irmão. Tem algum irmão que deseja fazer oração? Senhor Deus, Senhor do céu e da terra, mais uma vez agradecemos por essa bendita palavra que o Senhor tem usado do teu servo. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nesse santo evangelho, esse salmo, Senhor, que o teu Filho amado Jesus Cristo sofreu por nós. Que o Senhor possa nos dar paz, Senhor, conforme o teu servo disse. Nos dar paz, Senhor, refrigerar nossa alma e nos fazer lembrar, Senhor, daquela tortura emocional, Senhor, que o teu Filho Jesus amado suportou, que nenhum de nós poderíamos suportar, Senhor, aquela tortura, aquela dor, Senhor. Mas somente o teu Filho foi capaz, Senhor, de suportar e de suportar as agruras, Senhor, daquela cruz, Senhor. Então, Senhor, nos dê paz, Senhor, nos dê paz nessa noite, em todos os momentos, Senhor. E que o Senhor possa nos confortar espiritualmente e sempre, Senhor. Te damos graças por tudo, por mais esse dia, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo.